Chegamos em julho, inverno, aquele momento do ano que dá vontade de ficar quentinha no cobertor, colocar uma meia, faltar na aula de yoga. E nós vamos hoje falar sobre esse momento do ano. O que esse recolher, essa vontade de ficar quietinha pode ser positivo de alguma forma. Eu sou a Marcela Freitas. Eu sou a Raquel Aquino. E nós somos a Sangha Yoga. E esse é mais um episódio do nosso podcast Sangha Yoga, que está dentro do nosso conteúdo online que a gente entrega nessa comunidade de yoga online. Então tem aulas ao vivo, aulas gravadas, aulas curtas, aulas longas, aulas mais desafiadoras, meditações guiadas, respirações, enfim. Muitas reflexões. Muitas reflexões, e o nosso podcast é mais um produto dessa comunidade. E cá estamos nós para falar hoje sobre o inverno, que eu acho que é uma sensação que todo mundo tem, né? De ficar mais resguardada, menos expansiva. Eu não entendo quem gosta de frio. Não, nem eu. Não faz o menor sentido. Falar, é bom pra ficar assim em casa, ver um filminho, comer uma pipoca e acabou, pronto, volta pro calor. Mas eu super ficaria em casa, num ar-condicionado, fresquinha, e podia estar um sol lá fora, mas assim, dá pra viver isso e não precisa, gente. Frio não é comigo, com Não, eu certeza. acho que todo mundo sente isso, né? O calor, o sol, dá muita vontade de viver, né? De você fazer as coisas, se movimentar. Claro, aí todo mundo fala, né? Quem defende o frio fala, mas aquele calor escaldante é horrível, dá moleza. Eu entendo, a gente não precisa ir pros extremos. Mas o sol confere vida, né? Literalmente. Sim. O inverno, esse tempo mais cinza, a gente fica mais resguardada, né? E por que será que a gente fica assim? Eu acho que tem a herança cultural, genética e instintiva, né? Então, lá os nossos antepassados, na época das cavernas, começaram a observar, tem um período aqui que as árvores dão frutas, que tá calor, e aí tem um outro período que vem uma neve, uma poeira branca, gelada, cai gelo do céu. Os animais se resguardam. E não tem fruta, então o que a gente vai comer? Então vai ter que secar e a gente vai ter que ficar dentro da caverna. E eu tenho que proteger meu corpo, e no frio dá mais fome, e né, o corpo gasta mais energia para manter economizar. A temperatura. Enfim, tem essa herança aí que a gente continua, né? Eu observo, por exemplo, a gente é cachorreira, eu e a Marcela. Muito. Mas eu observo, por exemplo, a Sati, que é minha cachorra, que é uma Golden. Eu não tive que ensinar para ela que ela gosta de água. Ela simplesmente, desde pequena, tenta nadar no balde de água, assim. E ela também tem um negócio de trazer coisa. Então, chega em casa, ela traz alguma coisa. E eu já tive outros cachorros, e eu tenho, por exemplo, a Ginga, que ela não me traz nada. Você joga a bolinha pra Ginga, ela olha a bolinha, olha de volta pra Vai você. pegar tu, querida. Que eu sou sua escrava. A Sati não. E ela é uma retriever, né? Então ela é um cachorro que traz a casa de volta, e especificamente de uma região que caça pato. Então, assim, ela não tem força na mordida para não machucar a caça, ela mergulha porque, enfim, o pato tá na água, ela vai pegar o pato na água, eu sabia disso. E assim, é uma herança, e eu acredito que a gente é muito animal também. Sim, né? Somos. E acredito que a gente esquece disso, né? Que somos animais. A gente esquece disso, mas a gente carrega também, né? A herança dos nossos antepassados de alguma forma, né? E eu acredito que esse lance de se recolher é uma herança, mas é também a sensação é uma necessidade de sobrevivência mesmo. Sim, né? Muito real. E é interessante, né, observar isso dos cachorros, né? Eu também tenho duas, e como o comportamento fica diferente, né? Eles ficam mais introspectivos, fica mais quietinho, não é aquele negócio de brincar, correr, fica mais recolhidinho. E nós somos animais, como falamos, e a gente também sente isso, né? Uma vontade de ficar mais recolhido.
E a gente acaba às vezes confundindo com preguiça, né? Ah, inverno eu fico preguiçosa. E na verdade não é preguiça, é herança, faz todo sentido. Sim. E junto com isso de ficar mais resguardado, vem aquela coisa de, tô produzindo menos, né? Tô com menos ânimo para trabalhar, tô menos criativa. E acho que a gente acaba colocando um peso nisso, porque a carga de estar o tempo todo produzindo, né? Eu acho que a gente vive isso numa sociedade, independente de ser verão, inverno, primavera, outono, a gente vive esse lugar de eu preciso estar entregando coisas, fazendo coisas. A gente vê a internet, parece que todo momento, todo mundo tá sendo produtivo, ainda mais a gente consome o conteúdo, e quem fez o conteúdo produziu aquilo. Então traz essa sensação de cada vez mais profunda de que, não tô fazendo nada. E no inverno eu acho que isso fica mais latente, né? Porque você se vê nesse lugar de, tô preguiçosa, tô entregando menos. Mas, de certa forma, pode ser positivo, né? Ter esse momento de resguardo mesmo, de você pausar. A gente tem uma questão com pausa, né? Sim, temos. Eu consumi um conteúdo esses dias que explicava que se a nossa mente não dispersasse, se a gente vivesse assim, focado o tempo todo e produtivo o tempo todo e atento aos detalhes e sentindo cada coisa, se o nosso nível de presença fosse 24 horas do dia, esse nível de presença, por exemplo, que a gente acessa numa prática de yoga, a gente viveria muito menos. Que loucura. Porque a gente gastaria Muita muita energia, energia. muitos neurônios de uma vez. A gente gastaria muita energia. O nosso cérebro consome muita energia do nosso corpo. O nosso cérebro é um dos órgãos, assim, acho que mais consomem energia vital. E a atenção plena consome muito. Sim, então, olha só, né? A gente olha para dispersão, para não produtividade como algo ruim, né? E a gente sente culpa por isso. E às vezes é uma necessidade para preservar a sua vida, assim, você dormir, né? Você ter o seu período. Tem um momento ali de, né? De não produtividade. De não produtividade. produtividade mesmo. E esse foi um dos conteúdos que me fez pensar muito esses dias sobre isso, sobre essa culpa que a gente sente quando a gente não tá produzindo ou quando a gente é disperso, né? A gente fala isso, né? Eu sou distraída, não sou focada, nananana. Mas assim, teu cérebro tá poupando energia, né? Tu tem os seus dois lados da moeda, óbvio, você não vai ficar uma pessoa completamente lesada só para viver mais, né? Vai viver mais em que condições também? Eu acho que tem os momentos, né? O que realmente eu preciso... Não sei se isso faz sentido, mas pra mim, né? O que eu vou citar agora. Mas, por exemplo, quando eu assisto um filme... Cara, eu não sei, acho que eu tenho alguma questão. Eu tô vendo, eu não tô mexendo no celular, eu não tô... Se eu tô conversando, eu tô fazendo algum comentário sobre o filme, eu estou assistindo o filme. Vi, bonitinho e tal. Dá uns dias ali, se tu me perguntar... Cara, eu não sei, assim, eu lembro assim, eu vi esse filme. Gente, isso acontece muito na minha vida. Vamos ver se, já vi. Não, mas eu não faço ideia de como é que terminou, não faço ideia. Eu lembro, assim, de coisas, porque eu acho que eu já assisto num lugar de, assim, é um passatempo, eu não tô querendo guardar isso que não é importante, aquilo. Você já fica menos, absorve menos. Eu acho que eu já entro nesse lugar de assistir alguma coisa, tipo um filme, uma série, de, não preciso guardar isso na minha cabeça. Mas às vezes eu quero. Caramba, eu queria lembrar do filme e não lembro. Mas tem toda uma relação com isso, né? Acho que faz sentido. E quando você tá naquele lugar de, vou estudar. Agora o meu foco tá ativado, eu quero guardar essa informação. E mesmo assim, às vezes não guarda, né? Mas assim, você está querendo ali. E eu acho que esse lugar do inverno que a gente traz o recolhimento, quando você entende que é um lugar que é um recolhimento, uma pausa, não uma preguiça, já muda muito o contexto que a gente vivencia mesmo as coisas. E o quanto você descansa mesmo, né? Porque descansar sentindo culpa... Horrível, você não descansa. acaba não descansando direito, né? E a pausa, né, eu vejo no nosso trabalho, por exemplo, como a pausa ela é necessária, né, pra mente mesmo. A gente trabalha com criatividade, sequência de aulas, o tempo todo em contato com alunos. Quando eu me sinto assim esgotada de alguma forma, até energeticamente, eu não quero assistir um filme, eu não quero ver uma série, eu não quero pensar, eu não quero ter que ler, eu quero fazer nada. E eu sinto que como isso é positivo pra mim.
E eu acho que é o que o inverno traz, de uma forma mais nítida para todo mundo, que talvez não consiga entender qual descanso é efetivo, né, para a pessoa. Uhum. O inverno acaba trazendo essa obrigatoriedade. E você citou a prática de yoga, na própria prática a gente sente, né? Você não fica muito afim de fazer práticas movimentadas e desafiadoras. Eu, pelo menos, se puder, assim, eu escolher, eu quero fazer uma prática restaurativa, eu quero fazer uma prática meditativa, respirar. E a grande massa das pessoas também sente isso. Uhum. E como até dentro da prática a gente consegue encontrar, né, o ideal para o momento que está sendo vivenciado. A gente tenta o máximo encontrar um ideal. Eu falo sempre para os alunos que se tiver frio, se estiver chovendo, a prática ela vai ter dois caminhos, assim. Ou ela vai ser uma quebradeira para ver, Sair desse lugar. sabe, para agitar um pouco aquele corpo que ficou encolhido ali e tal, aquela energia parada, né? Então, trazer ali alguma compensação. Ou então vai ser respeito total ao desejo do dia, que é relaxar, descansar, né? Se preservar. E entender isso muda tudo, porque nós, com a comunidade online, a gente sabe que nessa época do ano existe uma queda de presença, né, dos alunos. Porque entra nesse lugar de, ai, que preguiça, então, caramba, vou ter que ir pro tapetinho, tá frio. Mas, se for praticar ainda mais sozinho, né, nas aulas gravadas, consegui entender isso. Será que hoje eu quero quebrar esse ritmo do acolhimento e eu preciso de energia porque eu tenho que fazer alguma coisa? Ou será que tá tudo bem eu recolher, né? E eu sempre falo isso, né? Eu acho mágico, de verdade, como o yoga, ele se encaixa em todas as fases, né? Que a gente tá ali vivendo. Da expansão, da introspecção. Então não tem desculpa. E assim, vou agora grifar uma coisa bem importante. Falei que tem dois caminhos aqui. Eu vou falar diretamente com os nossos alunos e os alunos da Marcela também. Eu quero deixar claro que não existe, nossa, hoje a Marcela acertou, hoje a Marcela errou no tema da... Não existe isso, galera, tá? Eu quero deixar claro aqui, tá, que não tem um caminho certo e um caminho errado para se tomar, porque a gente propõe o que você sente na prática, o que você perceber da prática, o quanto você ficou satisfeito com a tua performance na prática, não, isso é um problema completamente teu. Não diz respeito. Não terceirize. A gente não está aqui para agradar e acertar sempre. Apesar da gente ficar muito feliz quando os alunos viram e falam assim, nossa, essa aula era tudo que eu precisava. Completa sorte do universo, porque... Mas também, às vezes, sabe o que eu penso? Que existe muito essa frase dos alunos, né? Nossa, foi o que eu precisava. Mas desconfio que se a gente desse outra coisa completamente diferente, a pessoa talvez também pudesse sentir isso. Sim. Porque é o corpo respondendo e a mente respondendo. Porque é o momento da pessoa olhar para ela e se dar atenção. Independente se ela estiver no Shavasana relaxando ou numa prancha, fazendo força. Ela precisa desse contato dela com ela mesma. E qualquer sensação na prática, da mais desconfortável para a mais gostosinha, ela é acolhida, bem-vinda e é uma experiência que vai te dizer alguma coisa sobre você mesma. Então... Inclusive, você falou de Shavasana. Eu e a Marcela, a gente acerta sempre. Desculpa, gente. Você falou de Shavasana e, no fim das contas, toda a prática, praticamente, né, a gente faz esse momento final. Para quem não conhece yoga e tá aqui assistindo a gente, o Shavasana é o momento final, que é um momento de relaxamento, que a gente deita no solo, vai ficar ali por uns minutos, assimilando, né, tudo que foi vivenciado na prática. Isso é uma pausa, né? Depois de uma prática, seja ela intensa, movimentada, mais restaurativa, introspectiva, é um momento que você para, observa, recolhe, assimila. É um inverno da prática. Shavasana é um inverno da prática. Sim, e é curioso pensar que tem várias fontes que dizem, né, vários estudiosos que dizem que é no Shavasana, então é quando você para e se dá o descanso pós os estímulos que foram da prática, que os resultados são assimilados. Então é quando você abre mão ali do controle e se entrega. Beleza, já fiz tudo o que eu podia fazer e agora
eu vou perceber o resultado de tudo isso. E é exatamente isso que acontece no Shavasana, né? Você para e percebe. Eu não lembro agora se eu citei isso num outro podcast, mas uma vez fazendo o curso, eu acho que eu citei. Eu vou citar de novo porque é muito interessante. Num curso que eu estava fazendo, a professora lá deu um exemplo muito didático que eu achei muito interessante. Quando a gente tá... Hoje não tem mais esse problema, que hoje em dia tem Google Drive, salva tudo sozinho e tal, mas quando você tinha que escrever um arquivo lá, um documento, e se você não salvasse e fechasse o computador, tudo ia pro saco, né? E aí o exemplo que ela dá é, você tá lá escrevendo um texto que tá saindo da sua cabeça, você que tá escrevendo. Alguém vai lá e tira o computador da tomada e ele desliga e você não salvou. Você sabe aquele conhecimento, porque você que escreveu, mas não tá Não tá salvo. salvo. Então, você realizar uma prática de yoga e levantar e ir embora, não ter esse momento de pausar, seja deitado ou às vezes sentado, é aquilo, você fez tudo, movimentou, né? Mas o teu corpo não assimilou, não absorveu. Eu achei muito legal esse tema, porque ficou muito claro, assim, sabe, na minha cabeça. E muitos alunos perguntam, né, por que a gente tem que fazer esse momento? Pra entender tudo o que aconteceu ali. E, diga-se de passagem, é maravilhoso, né? Sim. É um momento, eu sei que quando a gente começa a praticar yoga, geralmente as pessoas não gostam, eu já fui essa pessoa, eu falava, ai, que saco, tem que ficar aqui parada, deitada. Hoje eu falo, ai, gente... Vamos fazer uma aula de Shavasana? Porque a gente entende, né, a importância disso. Igual o inverno, quando a gente entende a importância desse momento. Inclusive, né, nas pausas a gente tem percepções muito diferentes, né, do que a gente tem habitualmente. E você tem um super exemplo, né, para compartilhar. Eu passei por uma cirurgia de ombro que... Eu tive a minha última lesão no ombro em novembro, eu só fui ter alta da fisioterapia em julho do ano seguinte. Então foi um período de ter me lesionado, fiquei o período esperando a cirurgia foi acontecer no final de janeiro, eu só comecei a fisioterapia no final de fevereiro e aí eu fiquei até julho em recuperação. Então é muito tempo com o seu braço direito inútil. Visto ainda, né, em uma pessoa que trabalha com o corpo, que se sente bem com o movimento, porque isso faz muita diferença. Para uma pessoa, eu acho que, o braço, o ombro vão fazer funções do dia a dia, já é desafiador. Mas para quando a gente trabalha, né, é um instrumento de trabalho, no fim das contas, né, o corpo. E ter que parar e aprender a pedir ajuda, né? E não ter a mesma autonomia, a mesma independência ou a mesma velocidade, ou não conseguir dar a mesma quantidade de aulas que eu dava antes, né? Tive que diminuir, enfim, recalcular a rota total e por alguns meses pensar, e se não voltar, né? E se não voltar, se eu tiver que voltar a trabalhar como arquiteta, não vai dar, se as pessoas não quiserem ter aula comigo mais, porque, sei lá, se eu não conseguir fazer uma postura, o quão importante isso vai ser para as pessoas, né? Nossa, vários pensamentos na cabeça, assim. E é um desafio a pausa. A pausa é um desafio emocional, mental, assim, né, de autoobservação e entender sua capacidade de adaptação também, né? Eu acho que a gente expande muito, né? Quando você... No seu caso, foi uma pausa forçada, né? Não foi nem algo de, eu quero aqui tirar umas férias, não. Um ano sabático. Não, foi obrigada a fazer isso. Mas eu acho muito interessante como a gente se força, nesse caso, né? A observar mesmo por outras perspectivas, que é uma coisa que a gente fala muito na prática de yoga, né? É sempre um convite para você se olhar diferente do habitual. Sim. E essa situação que você passou foi algo muito intenso, eu acho, né? Eu acho que internamente, mais do que fisicamente, mas sem dúvida você deve ter tido vários insights sobre você, descoberto novas formas também de trabalhar, de ser criativa, de se ocupar, né? Porque a gente está acostumado a se ocupar com movimento. É dando aula, é praticando, é remando, e aí de repente você fala, opa, e agora? E quando, assim, a gente tem que cuidar da nossa saúde antes de ficar doente, né? Se todo mundo soubesse disso, meio caminho do mundo estava andado.
se a gente não respeita, né, não entende essa nossa natureza de precisar pausar, de precisar descansar, a natureza vai parar por nós, né? Tem aí cada vez mais casos de burnout, né? Nossa, outro dia eu e a Mar, a gente falou, vamos conversar com os alunos sobre tal. Quando a gente foi ver, a gente estava com muito aluno que estava afastado por alguma questão emocional, né? Ou pediu as contas, Sim, porque tipo, falou, chegou no limite. chega, quero mudar de vida, enfim, muitos casos assim, né? E diariamente, né, a gente se depara com isso, né? Sim, então, se a gente não antecipar o nosso olhar ali para o nosso autocuidado, para nossa saúde, uma hora para por nós. E acho que essa pausa forçada foi bem por aí mesmo. Acho que faltou talvez um entendimento da minha genética, sou uma pessoa mais flexível, tenho uma frouxidão ligamentar, então sim, preciso levar importância para o ganho de massa magra, uma hipertrofia para sustentar essa minha genética. Eu só fui me convencer depois de tudo isso, cá estou eu, né? As 9 folhas agora. Cliente de academia, né? Então, esse foi um dos aprendizados, assim, mais densos, né? Mas eu, durante a minha recuperação, em que, obviamente, não era o auge da minha vida, não era a minha melhor performance, não era o meu melhor eu que se apresentava ali, eu fui refletir muito sobre amor, né? Sobre cuidado, sobre essa dificuldade de pedir ajuda, de receber amor, de esperar, né? Amor e cuidado, né? De quem estava perto, de crescer muito. Não, eu consigo sozinha, né? A gente acostuma com essa autossuficiência, né? E aí eu vi um psicanalista falando que a gente só percebe que a gente é amado quando a gente tá muito na merda, assim. Você abre espaço também. Quem está ali quem continua ali quando vê o meu lado ruim, o meu lado não glamuroso, o meu lado não incrível, não legal, não engraçada, quando vê minha sombra e continua ali, é ali que você tá mais perto de sentir amor, assim, quem é que fica, sabe? E ele tava falando disso, e aí uma outra psicanalista tava falando sobre a importância das amizades entre mulheres, né? Que é quando a gente não precisa impressionar, né? Quando a gente tá ali entre só as mulheres, eu vou chamar minhas amigas em casa pra tomar um vinho. Pô, eu tenho direito total de estar feia. Sabe? Sem julgamentos. Nossa, com as minhas amigas, ixi, eu tenho direito total de não estar ali impressionando, né? De não estar servindo de alguma forma, né? Eu não tô sendo útil, porque eu tô aqui com as minhas que estão comigo, mesmo quando eu tô na merda, assim. Isso do burnout que você comentou, eu vejo muito em mim, por exemplo, quando eu tô assim, muito esgotada de alguma forma. Eu detesto me ver nesse lugar de estou estressada por conta de uma demanda. Eu reconheço quando eu tô indo para esse lugar. E o que eu preciso fazer quando eu me vejo assim é pausar. Sim, não quero falar, não quero fazer, só quero existir e falar, cara, tudo bem, vou me recolher aqui um pouquinho, ou então eu vou ter um dia sabático, um dia sabático é ótimo. Vou ficar de boa, vou ver um filme, vou, sabe, me permitir esse recolhimento. E é como se recarregasse mesmo uma bateria. E esses lugares de burnout, de limite, no fim das contas, é uma falta de descanso, né? É uma falta de pausa, que você vai para um lugar de cobrança, entrega, cobrança, e quando você vê, pá, espana. A gente precisa de pausa. E o que eu tava dizendo antes sobre esse lance, né, de eu ter visto muita gente falar sobre amor, o amor quando a gente não tá no nosso melhor momento, não é o mais incrível, pô, quando você consegue estar com você mesma, se permitindo errar ou se permitindo não ser produtiva, sabe? É porque você tá com você quando você não tá incrível, quando você não tá super, sabe, dando todos os cheques, é um sinal de amor, sabe? Você se permitir um ócio, Sim. porque você tá ali quando você não é a melhor do mundo, sabe? Não tá entregando mil você não tá coisas. entregando tudo. E aí até, tipo, escrevi um texto esses dias falando sobre isso, de
eu sou mulher, né? Então, assim, a gente tá num mundo que objetifica a gente demais, né? Então, existe uma cobrança ali. Ou você tá velha demais, ou você tá nova demais, ou você tá arrumada demais, ou você é desleixada demais. Então, é uma cobrança. Então, eu sou mulher. É uma objetificação instantânea. E, para além disso, eu sou autônoma e prestadora de serviço. Então, eu tô o tempo todo servindo. E o meu serviço é direto com o cliente ali. Então, eu estou o tempo todo a serviço, e como eu estou a serviço, eu estou querendo agradar. E aí no texto eu falo assim, eu espero que ter convivido com alguma pessoa, assim, com você, sem estar te servindo, e eu espero que você tenha continuado, mesmo comigo sem te servir de nada, sabe assim? Porque eu espero ter relações verdadeiras ali. As pessoas estão comigo porque elas gostam, não porque eu sirvo para alguma coisa para elas, né? E aí a gente tem que ser assim com a gente também, né? A gente tem que estar com a gente tem que estar bem com a gente, mesmo quando a gente não está servindo de muita coisa. E esses momentos acontecem. Né? E no Shavasana é isso, a gente não tá servindo de muita coisa naquele momento. A gente tá só... Não vai dar uma foto incrível pra tua rede social. Você ali de olho fechado, deitado, sabe? As pessoas não vão se impressionar, não vai ter muito engajamento mesmo. Mas é um momento que você se permite. Muito importante. Que você se permite estar ali com você mesmo. Inútil talvez ao seu país, mas é um sinal de amor, um amor seu para com você mesmo. E no fim das contas, é isso. A pausa, independente de como ela seja, é um sinal de amor, né? Com a gente mesmo. De você sentir um esgotamento. Na verdade, o ideal é que a gente nem sinta esse esgotamento, né? É que a gente saiba, acredito que equilibrar mesmo, né? Dosar a entrega com um momento de respiro, entendimento de até onde eu quero expansão, quando eu quero introspecção, até onde eu quero, quando eu posso relaxar sem me culpar. Eu acho que tudo, né? A gente sempre chega nessa palavra. Mas a culpa é muito difícil. Então, se você tá aí vivenciando o inverno e tá nesse lugar de, eu acho que eu tô preguiçosa, mas tô me culpando. Eu não tô tão criativa, mas tô me culpando. Sai desse lugar. A prática de yoga é um lugar incrível para você perceber esse tipo de tendência. Nossa, esse é o melhor dos exemplos. Coloca os alunos numa postura de equilíbrio durante um pouco mais de tempo. Você começa a perceber todos os padrões ali, né? Tem a pessoa do foco e da garra, que ela tá ali, olha, usando a força de um levantamento de 200 quilos no agachamento, sabe? Só para ficar numa perna só. Então ela dá tudo de si, ela segura ali na garra, na força e tá pingando. Ela não vai colocar esse pé no chão. E nem precisa de tanta força assim, é só você alinhar ali, ó, os corpos. É um centro, né? É um equilíbrio, entendeu? De força. É tipo assim, você vai empilhar umas pedras, você vai escolher a pedra maior, né? Aí você vai escolher ali uma mais planinha, aí, ela ficou um pouquinho pra cá, e você vai colocar uma outra que vai ser um pouquinho pra cá, e você vai alinhando. Mas não vai ficar esmagando essas pedras que vai dar uma explosão de pedras, uma pra cada lado. Tem os que estão com alguma dificuldade no equilíbrio e eles ficam brigando com eles mesmos. Você vê na Botou cara o pé do no aluno. chão, já bufa, já. Saco. Hoje não vai dar. Hoje eu tô horrível. Hoje meu clipe tá horrível. Nossa, gente, calma. Enfim. E tem um perfil que vai ficar lá, pleníssimo. Encontrou o centro e tá ali. Sim. O equilíbrio realmente é um ótimo exemplo. E aí a gente só entende, não, beleza, cada um tem ali o seu jeito, né? Mas vamos tentar cultivar um outro jeito, talvez, de estar ali, de tipo assim, perdi o equilíbrio, aí você começa a achar graça, tipo, nossa, hoje não vai estar dando. Aí você começa a ficar um pouco mais leve em algumas situações na prática de yoga, e isso de alguma forma começa a aparecer na vida, né? Então, nossa, perdi o equilíbrio ali, Eu tenho alunas muito próximas, assim, que tem esse padrão de luta, né, dentro da prática. Eu preciso ficar no equilíbrio o tempo que a Marcela falar. Não posso sair daqui um segundo antes. E você vê que, assim,
não tá confortável, a pessoa não tá desfrutando da postura, ela tá ali numa luta interna de não posso desfazer. E assim, não é um não posso porque eu quero conseguir, assim, ok. É um não posso porque é um julgamento, assim, forte dela com ela, né? De não quero sair daqui, eu não vou me permitir errar de uma certa forma. E a falta da pausa entra nesse mesmo lugar da cobrança. A falta da produtividade, o excesso de produtividade e a falta da pausa é nesse lugar que entra. E eu me vejo também nesse lugar de cobrar muito, tento amenizar isso muito, né, diariamente. E a prática de yoga é um excelente convite, laboratório para você perceber esse lugar, até no momento que você chega, cara, a pausa é muito positiva. Eu me vejo mais criativa. Se eu tiver esse momento de resguardo ali, ou então um momento de silêncio, eu não quero ficar falando, eu quero, sabe, ficar. E aí, quando a gente vai entendendo, eu acho que a importância disso e como reflete na vida, na prática, fica mais fácil de permitir essa pausa acontecer sem a culpa. Mas Sim. é um treino, é um laboratório, é você permitir Às isso vezes chegar. é observar a culpa. Nossa, tô sentindo culpa, né? Ela vai continuar aí, pronto, tá tudo certo. É isso. Vida que segue, vou continuar inútil ao meu país no dia de hoje. Mas se você realmente está sentindo esse peso, né? Peso, entre aspas, do inverno, de ter essa culpa pela falta de produtividade, pela preguiça, saiba que pode ser bom, né? Tentar olhar o lado positivo, né? Desses momentos. O lado natural, desse né? momento. O lado... E se você pratica yoga, tenta perceber o seu corpo também, né? Pra que lado você quer ir? Você é esse perfil de quer o lado contrário, o movimentar, esquentar, ou o acolhimento. E também tem aquela linha tênue, né? Tênue entre acolhimento e... excesso de permissão. Porque eu mereço. Aí isso aí entra no outro lugar, que aí a gente vai pra outra linha aqui, mas é porque eu mereço. Aí também assim, a pausa, gente. É legal ter a pausa produtiva, que você sabe que vai, né, te entregar uma coisa. É bom também ter a pausa aleatória, sem culpa nenhuma, sem, essa pausa ela vai ser eficaz para isso. Não, a gente às vezes só não quer fazer nada mesmo. Mas ter sempre esse também olhar de, né, ou será que eu tô aqui só me permitindo muito, muito e sempre, aí também não dá. É difícil, né? A gente se permitir tanto, porque todo mundo tem muitos compromissos para pagar. Ninguém tá podendo se permitir muito. Ninguém tá conseguindo se permitir muito. Mas no fim, tudo é autoobservação, né? E como a Ká falou, reitero, a prática de yoga é um excelente lugar de autoobservação. Sim. E de você, né? Porque, cara, convenhamos, não é fácil acordar no frio e praticar. Primeiro já é difícil acordar, né? No frio você fica assim... Mas você sabe que eu percebo dois tipos de alunos? Tem os alunos que ficam com mais preguiça e conectam menos, mas tem aqueles que são mais ativos, mas que faltaram no seu esporte, na sua academia, na sua natação. Natação é difícil. Não, aí não dá, né? Aí é demais. Aí eles acabam praticando mais yoga. Também tem. Mas é porque tá achando um lugar de movimento, né? Aí vai pra prática de yoga. Faltou outra coisa, mas veio pra prática de yoga. Porque realmente é desafiador, né? Quando tá aquele calor, você tá mais disposto, você quer se movimentar, você sente vontade. No frio, você tá ali acolhidinha, quentinha, você fala, cara, eu vou levantar pra ir correr, por exemplo. Pra ir pro tapetinho... Vai que eu conecto lá, que ela me dá 20 Surya Namaskar, vou querer matar ela. E de novo, eu não erro, então ela que tem que lidar com a decepção dela, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem, né? Quem não sabe, vou explicar. Não tem essa de eu e a Marcela não errarmos e sermos absolutas. Isso é uma piada. É uma piada, tá? Quem não entendeu a ironia, foi uma ironia. Mas no fim é isso, tentar, acho que uma lição, assim, pra depois de vocês escutarem esse episódio, é tentar observar como é o seu comportamento no inverno. Porque da mesma forma que a gente tem mais disposição no verão do que no inverno, pode ser que no inverno você tenha coisas que se sobressaiam positivamente do que em comparação com o verão. Eu acho isso muito, muito legal. A criatividade, por exemplo, eu acho que é uma que muita gente sente. Você fica ali mais resguardada,
mas a gente tem mais disposição, talvez, mental do que física. Eu acho que é Acho que sim. uma coisa interessante de observar. Eu me vejo assim, no verão, fisicamente, mais vontade e tal, mas no inverno essa parte mais mental mesmo, ela fica mais fluida. Então, se você não pratica yoga, venha praticar yoga com a gente. Pode ser no inverno, através de práticas mais meditativas, respiratórias. Inclusive, esse mês, né, dentro da nossa comunidade, o tema central é esse, né? Recolher para perceber. Que é quando a gente consegue mesmo essa pausa e observar o nosso corpo, observar a nossa mente. Durante esse mês a gente vai trabalhar práticas mais introspectivas, né, na maior parte do tempo, para que a gente encontre esse lugar de observação contemplativa. Inclusive, né, a gente está falando aqui de inverno, de que acaba sendo mais confortável, mas muitas pessoas têm mais dificuldade nesse tipo de prática. Então é um convite, novamente, a se perceber, sair ali do seu padrão, das suas escolhas preferenciais e se permitir olhar por um outro lugar. É isso, perfeito. Muito bom. E que a gente possa aproveitar o inverno. Eu não gosto de inverno, né? Agora a gente tenta ver o lado bom em tudo, então que a gente consiga, dentro do inverno, encontrar os pontos positivos, né? E seguir com leveza, praticando yoga, sendo criativa, ou o que mais vier. É isso, saber se adaptar. Se adaptar. Adaptação é tudo, gente. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar, a gente ama ouvir, vocês podem enviar pra gente no Instagram, @sangayogaoficial, deixar comentários aqui também, compartilhar, né, esse conteúdo para aquela amiga que detesta inverno, pra ela ver o lado bom das coisas. E nos vemos no próximo episódio ou na próxima aula para os nossos alunos. Namastê. Nos vemos. Namastê. Namastê. Obrigada.